Você já parou para pensar que talvez o seu corpo saiba de coisas que a sua mente ainda não entende? Que cada dor, cada aperto, cada cansaço sem explicação pode ser, na verdade, uma conversa interrompida entre o que você sente e o que você tenta calar? A gente vive em um tempo onde sentir virou sinônimo de fraqueza. A tristeza precisa ser curada rápido. A raiva precisa ser controlada. O medo precisa ser disfarçado. E sem perceber, a gente vai empurrando tudo para dentro, achando que se o corpo aguentar, tá tudo bem. Mas o corpo não esquece. Ele registra tudo. Cada emoção não vivida, cada lágrima engolida, cada vez que você disse tá tudo bem, quando na verdade não estava. O corpo é o diário que a mente tenta rasgar, mas que a alma insiste em reescrever. E é por isso que tanta gente adoece sem saber o porquê. Porque a doença, muitas vezes, é só o corpo tentando dizer o que o coração não teve coragem de falar. Mas calma. Antes de achar que isso é papo místico demais, pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu o estômago embrulhar de ansiedade? Quantas vezes ficou com o peito apertado antes de tomar uma decisão difícil? Quantas vezes o seu corpo reagiu antes mesmo de você entender o que estava acontecendo? Pois é, as emoções são químicas, são energia em movimento. Quando você sente, o seu corpo reage, o coração acelera, o cortisol sobe, os músculos se contraem. Agora, imagina o que acontece quando você não sente, quando você guarda, quando você engole a raiva, finge que não tá triste ou ignora o medo. É como se toda essa energia ficasse presa dentro de você, procurando uma forma de sair. E se ela não pode sair em forma de emoção, ela vai sair em forma de sintoma. Dor de cabeça, gastrite, tensão muscular, insônia, crises de ansiedade. O corpo fala. E quando você não escuta o sussurro, ele grita. O mais curioso é que a gente aprendeu a calar o corpo também. Quando ele dói, a gente toma um remédio. Quando ele grita, a gente o faz silenciar. A gente trata o sintoma, mas ignora a mensagem. É como se você tapasse a boca de alguém que só quer te avisar que o fogo está aceso. E com o tempo, esse fogo consome tudo por dentro. Agora, talvez você esteja pensando, mas o que eu faço com isso? Eu não quero viver chorando, nem me afogar em sentimentos. E é aí que vem a virada. Sentir não é sofrer. Sentir é permitir que a energia se mova. É dar espaço para o corpo cumprir o papel dele. Traduzir o invisível em linguagem física. Quando você sente, você flui. Quando você reprime, você adoece. Pesquisas mostram que emoções reprimidas estão diretamente ligadas ao aumento de doenças inflamatórias, cardiovasculares e até autoimunes. Porque o corpo entra em estado de alerta permanente, tentando lidar com uma carga que não foi descarregada. Ele interpreta a sua repressão como ameaça. E o que o corpo faz quando se sente ameaçado? Ele se defende. E às vezes, essa defesa é o que chamamos de doença. Mas a cura começa quando você muda a forma de olhar para si. Quando entende que o sintoma não é o inimigo, é a ponte. O corpo não está te traindo. Ele está tentando te salvar. Sabe aquela dor nas costas que sempre aparece quando você está sobrecarregado? Ou aquela crise de ansiedade que surge quando você precisa dizer não e não consegue? Pois é. Isso é o corpo te contando o que a alma já sabe. E quanto mais você foge, mais forte ele fala. Eu sei que talvez você tenha aprendido desde cedo que engolir o choro é ser forte. Que demonstrar o que sente é fraqueza. Mas olhe à sua volta. Quantas pessoas fortes por fora estão se desmoronando por dentro? Quantos sorrisos escondem um peso que o corpo já não aguenta mais? Ser forte não é não sentir. Ser forte é se permitir sentir e continuar. E quando você começa a ouvir o seu corpo, tudo muda. Você começa a perceber que a dor não é castigo, é sinal. Que o cansaço não é preguiça, é pedido de pausa. Que a raiva não é pecado, é limite sendo ultrapassado. O corpo não mente. Ele só fala na linguagem que a mente esqueceu de traduzir. A partir daqui,
eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas é profunda. O que você está sentindo agora? Não o que você pensa que sente. O que você realmente sente. Talvez seja um aperto, um incômodo, uma tristeza antiga, um medo que você nem sabe de onde vem. Observa, respira, não tenta mudar, só sente. Porque é nesse espaço, entre a sensação e a aceitação, que a cura começa. O corpo precisa de permissão para liberar o que carrega. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Às vezes dói mais quando você começa a sentir de novo, porque o corpo está tirando camadas de proteção. Mas é uma dor de limpeza, não de destruição. É como o corpo dizendo: agora que você me ouve, eu posso soltar o que estava preso. E aos poucos, você percebe que a ansiedade começa a diminuir, que a insônia dá trégua, que o coração desacelera. Porque quando a emoção flui, o corpo volta para o seu ritmo natural. Ele para de lutar contra você e começa a trabalhar com você. Mas aqui vem o ponto que quase ninguém te conta. Ouvir o corpo é um ato de coragem. Porque o corpo não mente. E às vezes, o que ele tem para te dizer, você passou a vida tentando evitar. Ele vai te lembrar das vezes que você se traiu para agradar. Das vezes que ficou em lugares que já te adoeciam. Das vezes que engoliu palavras que precisavam ser ditas. Ele vai te mostrar tudo o que ainda precisa ser curado. E isso pode doer. Mas essa dor é libertadora. O corpo não quer te punir, quer te libertar. E cada sintoma, cada desconforto, é um convite à consciência. Quando você aceita o convite, a dor perde a função. Ela não precisa mais te avisar do que você já entendeu. E é nesse momento que a cura acontece. Não como milagre, mas como consequência natural do amor por si mesmo. Agora, imagine se todos nós aprendêssemos desde cedo que o corpo é o nosso aliado. Que ele fala, sente e vibra junto com a alma. Que ele não é uma máquina para ser controlada, mas um templo para ser cuidado. A saúde deixaria de ser só ausência de doença e se tornaria presença de equilíbrio. E talvez você esteja pensando: mas eu nem sei por onde começar a me ouvir. Então começa pelo simples. Coloca a mão no peito e pergunta: o que eu preciso agora? Pode ser descanso, um abraço, um choro, um silêncio. Seja o que for, permita. O corpo só quer ser ouvido. Quando você começa a tratar o corpo como parte de você, e não como um objeto que te carrega, você percebe que a cura não vem de fora. Ela vem do reencontro entre o sentir e o ser. E isso muda tudo. E é por isso que eu quero que você lembre de uma coisa. Toda emoção reprimida é uma parte de você pedindo para ser acolhida. E quando você acolhe, o corpo se aquieta. Porque ele entende que não precisa mais gritar para ser ouvido. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que o seu corpo anda tentando te dizer. Às vezes, só de escrever, você já começa a liberar. E se você conhece alguém que vive tentando ser forte o tempo todo, compartilha esse vídeo com ela. Talvez seja o que ela precisa ouvir hoje. E antes de sair, lembra, seu corpo é sua casa. Escuta, sente, acolhe. Ele não está contra você. Ele é a ponte entre o que você vive e o que você é. Se você quiser continuar aprendendo sobre como reconectar mente, corpo e alma, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Assim, a gente continua espalhando essas doses de consciência e saúde pelo mundo. Porque quando você para de reprimir o que sente, o corpo não precisa mais adoecer para te fazer lembrar quem você é.